Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje eu quero falar com vocês sobre o princípio e o fim, as trevas e a luz, a fé e a falta de fé. E o que isso nos leva? Onde isso nos leva? Eu não consegui sair de Gênesis ainda. Ontem eu falei sobre Gênesis, falei sobre o Bará, sobre o verbo hebraico, falei sobre o preencher de Deus, nos encher de alguma coisa, nos encher de luz, nos encher do Espírito, e como Deus encheu todo o universo, com a terra, com a luz, com o sol, com os astros, com as estrelas. E eu hoje, meditando de novo na palavra, não consegui sair do princípio. E eu peguei alguns textos que vão fazer você entender, e talvez eu consiga me explicar. Ontem eu expliquei para uma amiga minha e ela conseguiu entender a minha ideia, aquilo que o Senhor tem falado no meu coração. E eu vou citar os textos e depois eu vou concluir o que eu penso, ou o que o Senhor me mostra com relação ao princípio e o fim serem iguais. Iguais. Então, quando Deus estava criando o mundo, na verdade, ele já tinha feito todas as coisas, ele já tinha terminado todas as coisas. E ele estava só separando a luz da escuridão. Ele estava separando aqueles que ficaram nas trevas e aqueles que ficaram na luz. Porque o haja luz de Deus já existia antes que houvesse trevas sobre a face do abismo. Eu vou ler para vocês Gênesis e depois eu vou fazer, talvez, me explicar para que você entenda esse pensamento. Diz assim em Gênesis 1, no princípio criou Deus o céu e a terra. Amém? A terra era sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós também falamos sobre isso ontem, sobre o criar de Deus a partir do Espírito de Deus que pairava, que pairou sobre a terra, que pairou sobre Jesus e que tem que pairar sobre cada um de nós, se nós quisermos estar no princípio e no fim com o Senhor. E ele diz assim, e Deus disse, haja luz, e houve luz. Você crê que Deus disse, haja luz, só nesse momento da eternidade? Só nesse momento da criação? Ou você crê que esse haja luz de Deus está ecoando na eternidade dos homens? Porque quem é a luz? A Bíblia vai nos responder, e você já sabe com certeza. Apocalipse 22:13 diz assim com relação a Jesus, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim, eu sou o primeiro e eu sou o último. Então existe diferença para Deus, para Jesus, entre o princípio, que todas as coisas foram criadas, e o fim de todas as coisas? Pelo que Jesus está dizendo, não. Ele é o mesmo, ele é o que estava no princípio, ele é o que está no fim, ele criou todas as coisas e ele é o princípio e é o fim de todas as coisas. Em João 1,14, nós vamos ver João falando de Jesus, ele disse, nele estava a vida. A vida era a luz dos homens. Todas as coisas foram feitas através dele e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, a luz estava lá no princípio. A gente acha que Deus só preparou Jesus para nós, para nos salvar, depois que o homem caiu. E a palavra não diz isso. A palavra diz que Jesus estava antes da fundação do mundo, porque ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Então, antes de Deus criar as coisas, criar o homem, do homem pecar, do homem errar, Jesus já estava, já era, ele já existia, porque ele sempre foi e ele sempre será. Ele é Deus. Amém? Isaías 60 vai falar sobre a escuridão em que se encontra a terra. Toda a terra. Ele diz assim, olha que coisa interessante. Ele diz, porque eis que as trevas cobriram a terra. As trevas
cobriram a terra. Então, na terra só tem o quê? Trevas. Só tem trevas. Do que se refere essas trevas? Nós vamos ver também. E a escuridão, os povos. Mas sobre ti, sobre você, sobre mim, sobre aqueles que já receberam o Senhor Jesus, o Senhor virá surgindo. E a sua glória se verá sobre você. A glória do Senhor se verá sobre você. Por isso, na oração sacerdotal, ele diz: resplandeça o teu rosto resplandeça sobre mim. Você só vai conseguir enxergar a luz, você só vai conseguir ver a glória de Deus se Deus iluminar, se Deus mandar luz para a sua vida. E ele diz: sobre o Senhor está surgindo e a sua glória se verá sobre ti. O que significa essas trevas que Isaías está falando? Não é uma treva literal, porque a gente tem dia e noite, mas que trevas que é essa que ele está falando, que cobriu a terra? A treva nada mais é do que a falta de fé. Jesus diz que quem anda na luz e não está nas trevas, ou seja, se você não está andando em Jesus, você está em trevas. Percebe isso? Então ele diz assim, Isaías 60, levanta-te, resplandece. É um convite, ele está dizendo, levanta você, resplandeça, saia das trevas, resplandeça, porque já vem a tua luz está chegando, a tua luz está presente diante de você. A luz, que é Jesus, é essa palavra encarnada, o verbo que se fez carne. Tudo gira em torno de Jesus, que é a luz. Você precisa de 3 coisas para viver. Você precisa de água, você precisa de luz e você precisa de pão. Amém? Com essas 3 coisas você consegue viver. E a sua alma também precisa dessas 3 coisas. Porque Jesus, ele é a luz para a sua alma. Ele é a água que mata a tua sede, porque a palavra de Deus diz lá no Salmo, como a corça suspira, deseja as águas, assim a minha alma tem sede do Deus Altíssimo. Enquanto você não sente sede de Deus, enquanto você não tem sede dessa palavra, significa que o seu espírito está morto, porque o espírito que vive, o espírito vivificado por Jesus, ele tem necessidade, é como pão para ele, essa palavra, todos os dias da sua vida. Então, Jesus disse, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida e eu sou a luz do mundo. Sem essas 3 coisas, a sua alma não vai viver. Amém? João 8:12 ao 20 diz Jesus dizendo, né? Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz do mundo. Aleluia! E 2 Coríntios 6:14 diz, não se prendam a um jugo de desigual com os infiéis, porque qual é a sociedade que tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas? Quando Deus criou o mundo, ele já separou os dois. Ele separou a luz das trevas. Tudo já tinha sido consumado quando ele iniciou aquilo, porque o princípio e o fim para Deus são a mesma coisa. Ele já estava separando aqueles homens que ouviram o haja luz de Deus, que quer dizer haja Jesus na sua vida. Até hoje, esse haja Jesus, haja essa luz na sua vida, está ecoando na eternidade. Por isso, quando Deus separou, o que ele vai falar em Apocalipse? E na cidade onde nós viveremos em nome de Jesus, não vai ter mais escuridão, não vai haver mais trevas, não vai haver mais dor, não vai haver mais tristeza, só vai haver a luz, a água da vida e alegria no seu coração. Apocalipse 22:5 diz, ali, naquela cidade onde nós vamos morar, aonde tudo já foi consumado, aonde Deus já separou a luz das trevas, só restou a luz, porque as trevas já foram eliminadas. Aqueles que não ouviram o chamado de Jesus, que não ouviram o haja luz de Deus, eles não estarão participando desse momento. Aleluia!
que é o princípio de tudo e o fim de tudo, porque Jesus é o princípio e o fim de todas as coisas. Amém? Ali não haverá mais noite, e eles não necessitarão de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e eles reinarão para sempre e sempre. Você consegue entender que para Deus o princípio e o fim são a mesma coisa? E que você já foi separado das trevas, porque você já ouviu essa palavra e porque você já está no fim junto com o Senhor, no tempo de Deus. Aqueles que ouviram o haja luz, que ouviram o haja Jesus na sua vida, já estão reinando com o Senhor. Ele já sabe os que serão salvos, os que darão ouvidos à sua palavra, e aqueles que vieram estão condenados a viver eternamente na escuridão. E por quê? Porque se recusam a dar ouvidos àquele que é a luz do mundo. Amém? Eu não sei se eu consegui explicar, porque me pareceu muito louca a questão da luz e das trevas, do princípio e do fim, estarem todos juntos ali na criação. Mas se você for pegando essa palavra, porque a palavra é um quebra-cabeça, e o Senhor vai mostrando para você, vai dando algumas direções para você, e você vai chegando em conclusões que quando você chega, você fala, uau, é isso, Senhor? E eu creio que isso testifica no meu coração como verdade. Eu espero que testifique no seu. Eu não sei se eu consegui me explicar bem a maneira como o Senhor me passou isso, mas foi assim que eu entendi, e eu creio que eu tenho o Espírito Santo de Deus para poder compartilhar com vocês esses momentos que eu tenho com o Senhor. E como eu falo para você, eu não consegui ainda sair de Gênesis. Então eu acho que o Senhor quer me falar muito de princípio e fim de todas as coisas. Que você esteja no fim de todas as coisas, do lado de Deus. Porque no princípio, Deus já nos separou para nós, aqueles que ouvimos a luz, estarmos na luz e irmos para sempre para essa cidade santa que o Senhor preparou, aonde não necessita nem templo e aonde não tem mais necessidade de sol, de lua, porque o Senhor é a própria luz daquele lugar. Um abraço em Cristo Jesus. Se você gostou, se você concordou, você deixa seu like, você compartilha com as pessoas que você ama. Eu achei muito interessante essa revelação. Um abraço em Cristo Jesus e até amanhã.